Olá, concurseiros! Eu sou o professor Petrônio Castro, da Loja do Concurseiro. Eu estou aqui para a gente falar sobre o Estatuto da UNB. Vamos falar do nosso título 1, tá? Vamos resolver questões. Dentro desse projeto, nós vamos divulgar vários vídeos aqui no YouTube para o concurso da Universidade de Brasília, para o concurso da FUB, tá bom? Então, antes de eu começar a comentar o nosso estatuto, artigo por artigo, bem esquematizado, eu queria lembrar vocês que a prova está perto, mas nós temos dois produtos imperdíveis, tá? Já tem muita gente que adquiriu, mas eu vou chamar a atenção sua, porque esse produto vai fazer toda a diferença na sua aprovação. Nós temos o nosso produto direcionado para o cargo de assistente em administração, que custa apenas R$ 49,00 e tem cerca de 22 horas de videoaula. O professor comenta as questões, uma por uma, colocando esquemas entre elas. É maravilhoso essa nossa revisão, vai fazer toda a diferença. Acabamos de aprovar primeiro lugar no concurso da Universidade Federal do Pará, tivemos uma aprovação em massa na UFOB, tá? Então não fica de fora. Tem também para você que vai fazer outros cargos diferentes do assistente de administração, um produto por R$ 42,00, são cerca de 11 horas de videoaula dos conhecimentos comuns. Então não fica de fora. Vamos lá, pessoal, agora vamos começar a trabalhar o nosso estatuto da UNB. Bem, o nosso título 1, pessoal, ele diz da universidade, princípios e finalidades. Nós vamos ver que as finalidades da UNB é ensino, pesquisa e extensão. Vamos ver que são vários os princípios e vamos falar da universidade. Vamos perceber que a UNB, ela é uma fundação, a FUB é uma fundação, a UNB é uma fundação. Diferente, por exemplo, da Universidade Federal do Pará, da Universidade Federal do Oeste da Bahia, da Universidade Federal do Maranhão, que são o quê? Autarquias. Então é bom você perceber essa diferença, tá? Que no caso da UNB é uma das poucas que ela foi constituída através de fundação, tá bom? Então olha só, o nosso artigo 1º, vamos ver artigo por artigo e no final fazer exercício, tá bom? Então nosso artigo 1º diz assim: a Universidade de Brasília é uma instituição pública, isso ninguém tem dúvida, de ensino superior, integrante da Fundação Universidade de Brasília. Você não pode confundir a Universidade de Brasília com a Fundação Universidade de Brasília. A Fundação Universidade de Brasília é como se fosse a pessoa jurídica que tem um CNPJ que está por trás, que mantém a Universidade de Brasília, tá? Lei número 3.998 de 61, com sede na capital federal. Então a sede é em Brasília, tá bom? Então, essa lei número 3998, que ele cita, tá? Que é da Fundação Universidade de Brasília, ela diz o quê? Ela diz o seguinte, pessoal: Lei 3998 de 61 autoriza o Poder Executivo, ou seja, o governo federal, a instituir a Fundação Universidade de Brasília e dá outras providências. O que nos interessa? Olha o que dizia o artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a instituir, sob a denominação Fundação Universidade de Brasília, uma fundação que se regerá por estatutos próprios, por decreto do presidente do Conselho de Ministros. O estatuto próprio é exatamente esse que está sendo objeto de estudo aqui nessa videoaula. A fundação terá por objetivo, com que objetivo o governo autorizou a criar uma fundação, chamada Fundação Universidade de Brasília. A fundação terá por objetivo criar e manter a Universidade de Brasília, a famosa UNB. Então, a Fundação Universidade de Brasília, ela criou a Universidade de Brasília, instituição de ensino superior, de pesquisa e estudo em todos os ramos do saber e de divulgação científica, técnica e cultural. Tá bom, pessoal? Então, voltando aqui para o nosso começo, vemos que a Universidade de Brasília é uma instituição pública de ensino superior. Ela é integrante da Fundação Universidade de Brasília. E onde é que é a sede? Na capital federal. Se você olhar as questões de provas anteriores, durante todo o nosso curso sobre o Estatuto, eu resolvo acho que umas 15 ou 20. Todas as que tem provas passadas. São normalmente questões muito diretas. Só tem umas duas que eles procuraram dificultar um pouquinho. Então, te atenta para qualquer detalhe da leitura, tá bom? A Universidade de Brasília rege-se pelo presente estatuto e, subsidiariamente, pelo regimento geral, que será objeto de estudo nosso por outra aula. Então, o que rege a Universidade de Brasília? Rege-se pelo seu estatuto. Então, essa aqui é o principal. Agora, subsidiariamente, tá? Naquilo que não tiver bem claro no estatuto,
vai reger-se pelo regimento geral. Só pelo regimento geral? Não. E por normas complementares. Então, cuidado, hein? Rege-se pelo estatuto e subsidiariamente pelo regimento geral, que é objeto de estudo nosso também, não nesta videoaula, e por normas complementares. Tranquilo? Vamos seguir aqui. Artigo 2º. A Universidade de Brasília goza de autonomia. A autonomia universitária, pessoal, ela é prevista na Constituição, tá? Tem que ter muito cuidado, tá? Tá tendo muita discussão no Brasil sobre a questão da autonomia universitária, se a Polícia Federal pode entrar, se não pode entrar, se os professores podem falar do assunto que eles quiserem, se a universidade pode contratar professores da forma que ela quiser. No nosso país, tá? Lá na Constituição Federal, ele diz que a universidade tem autonomia, tá? Antes de ler esse artigo, eu vou inclusive puxar logo aqui a Constituição. Lá no nosso artigo 207 da Constituição diz assim: as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial. 3 tipos de autonomia, isso pode cair na tua prova. Autonomia didático-científica, ou seja, pode criar o curso que ela quiser, entendeu? De qualquer área do saber. Administrativa, de gerenciar os seus professores, seus servidores, seus estudantes. E gestão financeira e patrimonial. Ela pode, depois que o dinheiro está disponibilizado para a universidade, aplicar da forma que a sua estrutura decidir. E as universidades obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Então eu não vou separar, tá? Dissociar o ensino da pesquisa. O próprio professor que trabalha com o ensino, trabalha com a pesquisa, tá? E com a extensão. A extensão, que seria a aproximação do saber produzido pela universidade para a comunidade, para a parte externa da comunidade. Então é indissociável, tá, pessoal? Cuidado com isso, tá? É indissociável, tá? O ensino, a pesquisa e a extensão. Ou seja, eles têm que andar juntinhos. Eu não posso separar. Eu não posso ter professores só para a pesquisa, professores só para o ensino. Não. Se nós fôssemos estudar o estatuto, o plano de carreira do magistério, tá? Que não vem ao caso dessa aula, nós íamos ver que ele é obrigado a ter horas de ensino, sala de aula e horas na pesquisa, tá bom? Então pronto. Então as universidades, elas têm 3 tipos de autonomia, segundo a Constituição. E isso o que acontece aqui na nossa lei apenas repetiu. A Universidade de Brasília goza de autonomia: 1, didático-científica, 2, administrativa e 3, gestão financeira e patrimonial. Essa aqui tem a ver com os cursos, com a grade dos cursos, o programa dos cursos, a forma como os alunos entram. A administrativa tem a ver com a forma como ela gerencia o campus, a forma como ela administra o pessoal dela, entendeu? E financeira e patrimonial, o orçamento, a forma como ela executa esse orçamento, tá bom? Então a Universidade de Brasília goza de autonomia didático-científica, administrativa e gestão financeira e patrimonial, em conformidade com a Constituição Federal, que no caso é o nosso artigo 207, tá bom? Parágrafo único. Na organização do seu regime didático, tá? Regime didático, a forma como ela vai ministrar suas aulas, por exemplo, conduzir os trabalhos na universidade, inclusive de currículo de seus cursos, na hora de decidir, por exemplo, se vai ter a disciplina ética no serviço público, ética no seu curso, por exemplo, ela pode, ela tem autonomia, mas na hora de organizar o seu regime didático, inclusive o seu currículo de cursos, a Universidade de Brasília tão somente, tá? Ela observará tão somente, ou seja, está dizendo, pessoal, que ela é livre, ela vai observar somente isso aqui, somente isso que vamos ler agora, tão somente o disposto no parágrafo único do artigo 14, nós vamos já ver o que é, e também o previsto no artigo 15 desta lei que criou, tá, a Fundação Universidade de Brasília. Tá? O que diz nesta lei que criou a Fundação Universidade de Brasília? Primeiro ele fala do parágrafo único do artigo 14. Bora ler o 14 e o seu parágrafo único. Na organização de seu regime didático, que é isso que fala lá, na organização do seu regime didático, inclusive de currículo de seus cursos, a Universidade de Brasília não estará, presta bem atenção, não estará restrita às exigências da legislação geral de ensino superior, ressalvado o disposto no parágrafo único, tá, deste artigo e no artigo 15. Exatamente, vamos ver o que está no parágrafo único do artigo 14 e no artigo 15.
Ela é obrigada a respeitar só isso. Vamos lá. Para que seus diplomas profissionais possam conferir as prerrogativas legais aos alunos, aos seus respectivos titulares, deverão ser observados pela Universidade de Brasília os seguintes princípios. Senão, o diploma dela não vai ter valor. Ela tem que respeitar isso. Mesmo ela tendo autonomia, ela tem que respeitar a duração de seus cursos profissionais, incluindo a dos correspondentes cursos básicos, ministrados pelos institutos centrais, não poderá ser inferior ao padrão mínimo, instituído pela legislação geral. Se lá diz que o curso de engenharia, na legislação geral, tem que ter no mínimo 5 anos, ela não pode fazer um curso com menos de 5 anos. Então, a duração dos cursos, tá? A duração dos cursos, ela não pode ser inferior ao padrão mínimo instituído pela lei. Segunda coisa que ela é obrigada a seguir, não poderá ser eliminada a disciplina que a legislação geral considere obrigatória. Então, se diz que é obrigatório ter no curso de engenharia, tá, a parte de mecânica dos fluidos, ela tem que colocar. O que não impede, tendo em vista a formação de profissionais especializados, que qualquer delas possa ser ministrada com extensão maior ou menor do que a prevista na referida legislação. O que não pode é deixar de ter a disciplina, mas pode ter uma carga horária menor ou uma carga horária maior, mas não pode ser eliminada a disciplina. O que mais? Não poderá ser dispensada a obrigatoriedade da frequência dos alunos regulares às aulas teóricas ou práticas e aos demais trabalhos escolares, mas poderão ser abolidas quaisquer fórmulas admitidas pela legislação geral e que importem indiretamente em dispensa de frequência. Tá bom? Os estatutos da universidade, aí ele falou do parágrafo único do 14 e agora tem o 15. Os estatutos da universidade, tá, organizarão a carreira do magistério, escalonando os diversos cargos e os graus universitários correspondentes, observando quanto ao provimento efetivo, é isso que ela é obrigada a seguir. O provimento efetivo das vagas, das cátedras, vai ter que ter obrigatoriamente concurso de títulos e provas, provas e títulos. Então, ele está dizendo que é obrigado que o concurso para professor, para a carreira do magistério, tem que ser de provas e títulos. Não pode ser só de provas, não pode ser só de títulos. Então, ela é obrigada, a Universidade de Brasília, ela tem autonomia financeira, tem autonomia didático-científica, tem autonomia administrativa, mas ela tem essas ressalvas, tá? Ela é obrigada a seguir, tá, exatamente isso aqui, o que está no parágrafo único do artigo 14 e o que está no artigo 15 da Lei 3.998, tá bom? Fora isso, ela é livre para fazer aquilo que os seus conselhos superiores decidirem, tá bom? Então, vamos para o nosso artigo 3º. No artigo 3º diz assim, são finalidades, e não só finalidades, são finalidades essenciais da Universidade de Brasília. Ensino, pesquisa e extensão. Então, pessoal, olha, nós já sabemos que o ensino, pesquisa e extensão são indissociáveis, tá? Eles não podem se separar. E temos que memorizar que eles três são a finalidade de existir a Universidade de Brasília. Para que existe a Universidade de Brasília? Para ensinar, para a questão da pesquisa e da extensão. Mas lá na frente nós vamos ver o que é ensino, o que é pesquisa e o que é extensão, o que é um curso, tá, de extensão. Tudo isso tem aqui no nosso estatuto. Então, são finalidades essenciais da Universidade de Brasília, o ensino, a pesquisa e a extensão, integrados, os três, na formação de cidadãos qualificados para o exercício profissional e empenhados na busca de soluções democráticas para os problemas nacionais. Então, os três eles têm que estar integrados, para quê? Na formação de cidadãos qualificados e também empenhados na busca de soluções democráticas para os problemas nacionais, não é problemas regionais, problemas nacionais. Finalidade essencial é o principal, ensino, pesquisa e extensão. Artigo 4º, tá? Já falamos da Constituição dela, que ela é uma fundação, né? Vocês já perceberam. Já falamos das finalidades, agora vamos falar dos princípios e acaba o nosso título 1. Esse título 1 é pequeno, o título 2 é gigante, tá? A Universidade de Brasília organiza e desenvolve suas atividades em conformidade com os seguintes princípios. Primeiro, natureza pública e gratuita do ensino, tá? Então, tem gente falando aí, estudante pagar, de fazer com que
sejam cobrados os cursos de graduação, só se alterar, porque hoje a natureza do ensino, a natureza é pública e gratuita do ensino, sob a responsabilidade de quem? Sob a responsabilidade do Estado. Então esse é o primeiro princípio, é o princípio maior logo da Universidade de Brasília. Liberdade, olha aqui, ó, liberdade de ensino, de pesquisa e de extensão. E de difusão, divulgação e socialização do saber, sem discriminação de qualquer natureza, tá? Liberdade, isso tem tudo a ver, isso é uma consequência da autonomia universitária, tá bom? Indissociabilidade entre o quê? Ensino, pesquisa e extensão. Isso aqui é muito forte, tá, pessoal? Tanto é que você não pode ter um professor, eu não quero, estou cansado da sala de aula, eu vou apenas trabalhar com a pesquisa. Não pode, ele vai ter que ter horas na sala de aula, horas no ensino, tá bom? Aí continuando, universalidade, ou seja, é para todos, universalidade do conhecimento, conhecimento para todos, e fomento, apoio à interdisciplinaridade. Entendeu? A ideia é cada vez não ter aquela disciplina isolada. A ideia, a interdisciplinaridade é a pessoa da matemática falar da geografia, geografia falar do português, é a interdisciplinaridade. Quer dizer, incentivar, fomentar a interdisciplinaridade. Universalidade do conhecimento, conhecimento para todos e fomentando sempre a interdisciplinaridade. Eu posso estar dando uma aula de estatuto e ao mesmo tempo estar falando aqui de direito administrativo, de política, de economia e até de atualidades de repente. É a tal da interdisciplinaridade. Mas não são só esses princípios não, são muitos. Garantia de qualidade. Outro princípio é a garantia de qualidade. Tanto é que a UNB trabalha para sempre estar entre a melhor ou uma das melhores do Brasil e do mundo. Orientação, ela tem que ser humanística, tá, pessoal? A gente tem que ter essa orientação no sentido do ser humano. Também é a orientação humanística da formação artística, literária, científica e técnica. Em todas essas formações, a orientação tem que ser humanística. Buscar melhorar a vida das pessoas, entendeu? Sem discriminação, essas coisas. Intercâmbio, troca, permanente, com instituições nacionais e internacionais. A todo momento fazer esse intercâmbio. Não só de estudantes, pessoal, mas de tecnologia, de troca de ideias, de palestras com palestrantes de fora, também palestrar lá fora, levar a nossa cultura. Incentivo ao interesse pelas diferentes formas de expressão do conhecimento popular. Então, a gente não pode deixar de fora da universidade o conhecimento popular, a cultura popular. Por exemplo, muitos remédios, eles são elaborados pela indústria farmacêutica a partir de conhecimento popular muito forte. Então, incentivar o interesse pelas diferentes formas de expressão do conhecimento popular e da sua cultura, da sua dança, da sua forma de ser. Compromisso com a democracia social. Isso é muito importante no momento que nós estamos vivendo no país, tá? As universidades se posicionarem como compromisso com a democracia social, essa democracia cultural, democracia política e econômica. A palavra-chave aqui é o compromisso com a democracia, seja social, cultural, política ou econômica. E por último, nós temos aqui compromisso com a democratização da educação, no que diz respeito à gestão, à igualdade de oportunidade de acesso e com a socialização de seus benefícios. Quando ele fala em igualdade de oportunidade de acesso, aqui surgem as questões, por exemplo, esse princípio permite, por exemplo, que a Universidade de Brasília crie as cotas, cotas para negros, cotas para pobres, para que possa cada vez mais dar essa igualdade de oportunidade de acesso. Então, compromisso com a democratização da educação, no que diz respeito, no que concerne à gestão, também no que diz respeito à igualdade de oportunidade de acesso e no que diz respeito à socialização de seus benefícios, para que os benefícios cheguem a todos e não só a um pequeno grupo, socializar os benefícios. Compromisso com o desenvolvimento, seja o desenvolvimento cultural, desenvolvimento artístico, desenvolvimento científico, tecnológico, socioeconômico do país. A essência é o compromisso com o desenvolvimento. E por último, compromisso com a paz, pessoal, olha que legal. Também é um dos objetivos, com a defesa dos direitos humanos e com a preservação do meio ambiente, tá? Mas é defesa dos direitos humanos
e preservação do meio ambiente, mas a essência é o compromisso com a paz. Tudo bem? Então é bem tranquilo, esse nosso título 1, tem que começar por ele. Agora vamos fazer algumas questões no modelo CESP, no modelo SEBRASP, aquele modelo certo ou errado, para ver se tudo ficou na nossa mente. Essa primeira questão caiu em 2016 na prova da própria FUB. Diz assim: julgue o item a seguir, tendo como referência as disposições do Estatuto e do Regimento Geral da Universidade de Brasília, UNB. Basta a gente ter conhecimento do Estatuto. Aqui para essa aula. A UNB rege-se pelo seu Estatuto e, subsidiariamente, pelo Regimento Geral e por normas complementares. Certo ou errado? Veja que é direto. As questões, a leitura aqui ajuda muito mais você fixar. Claro que tem algumas partes que a gente vai esquematizar, vai melhorar, você vai lembrar da nossa tela e vai ajudar você a acertar. Mas, em geral, é uma boa leitura fixando, não foge disso aqui. Então, a UNB, ela rege-se pelo seu estatuto? Sim. E subsidiariamente pelo Regimento Geral e por normas complementares? Com certeza, esse item que caiu na prova de 2016 está perfeitamente correto. Está aqui, olha, só para relembrar, lá no artigo 1º, no seu parágrafo único, diz: a Universidade de Brasília rege-se pelo presente estatuto e, subsidiariamente, pelo Regimento Geral e por normas complementares. Tá bom? Então, vamos à segunda questão, uma questão inédita aqui, né, na loja do concurseiro. A Universidade de Brasília goza de autonomia didático-científica, autonomia administrativa e autonomia de gestão financeira e patrimonial, em conformidade com a Constituição Federal. Bem, primeiro detalhe é, ela goza desses 3 tipos de autonomia, didático-científica, administrativa e gestão financeira e patrimonial? Sim. Em conformidade com a Constituição Federal ou não? É sim, o artigo 207. Mais um item que está perfeitamente correto. Isso está lá no nosso artigo 2º. A Universidade de Brasília goza de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão patrimonial e financeira, em conformidade com a Constituição Federal. Bem tranquilo. Terceira questão, tá? Com base no Estatuto e Regimento Geral da Universidade de Brasília, julgue o item que se segue. Entre os objetivos da UNB, o ensino e a pesquisa são as finalidades essenciais. Lembra que tem as finalidades? Tem lá finalidades essenciais. Ensino, pesquisa e extensão, não é isso que diz? Será que tem essa palavra essenciais lá? Vocês lembram? São finalidades essenciais ou são finalidades? O ensino, a pesquisa e a extensão. Olha, entre os objetivos da UNB, o ensino e a pesquisa são as finalidades essenciais, ao passo que a extensão constitui uma finalidade secundária. Alguma vez eu li sobre finalidade secundária? Não. Na verdade, esse item está errado. Se você voltar lá, você vai ver que o texto está escrito: são finalidades essenciais da Universidade de Brasília. O ensino, a pesquisa e a extensão. Não tem esse negócio de o ensino e pesquisa ser essencial e a extensão ser secundária. Até porque eles são indissociáveis. Olha só, o artigo 3º. São finalidades essenciais da Universidade de Brasília. O ensino, a pesquisa e a extensão. E nós sabemos que eles são indissociáveis. Então não tem esse papo de 2 serem essenciais e o outro ser secundário. Quarta questão, mais uma exclusiva aqui da loja do concurseiro. Um dos princípios em que a Universidade de Brasília organiza e desenvolve suas atividades é o compromisso com a democracia da educação. Tá? Princípios, são muitos princípios, né? Compromisso com a democratização da educação, no que concerne à gestão, à igualdade de oportunidade de acesso e com a socialização de seus benefícios. Perfeito, pessoal. Tranquilo aqui, tá? Esta nossa questão. Mais uma aqui, ó, tudo certinho, ó. A Universidade de Brasília, no artigo 4º, organiza e desenvolve suas atividades em conformidade com os seguintes princípios. Nós temos aqui o 10, inciso 10. Compromisso com a democratização da educação no que concerne à gestão, à igualdade de oportunidade de acesso e com a socialização dos seus benefícios. Então você precisa ler, fazer exercício, aqui nós a gente faz muito isso, na nossa revisão final vai ter mais questões para que você possa fixar bem, tá? Não esquece, tá, pessoal, se você não é do curso completo, de adquirir ou a nossa revisão final para assistente de administração ou conhecimentos comuns a todos os cursos.
Isso vai fazer toda a diferença. A parte de administração, de mesmo noção de administração, gestão de pessoas, eu resolvo dezenas de questões da UNB, uma por uma, tudo detalhadinho, faz toda a diferença. Muito obrigado e até a próxima aula com o título 2. Valeu, pessoal. Tchau.